Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Solute IT. E hoje, pessoal, Alex Leite aqui, diretor da Live University, com muito prazer, vamos ter convidados para falar da grande dúvida de muita gente. Será que eu devo ou não migrar o meu ECC para o S4HANA, para a solução Rise? É isso que a gente vai, no detalhe, dividir todo o conhecimento de dois convidados que dominam o assunto para você tirar as suas conclusões se deve ou não migrar. E os meus convidados são Stefano. Seja muito bem-vindo, Stefano. Fala, Alex, tudo bem? Para quem não te conhece, tem que se apresentar. Eu sou um dos diretores da Solute, eu sou responsável aí pela parte de produtos fiscais e estou aqui hoje para a gente bater esse papo aí legal sobre SAP. Boa. E outro convidado nosso, Stefano, conhece ou não conhece desse tema? Conhece bem, conhece. Por isso que está aqui, né? Por isso que está aqui. Eu acho que é só um pouquinho, viu, Alex? É um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, esse ano aqui, até agora já foram 5 go-lives nesse tipo de projeto. Então, sem sombra de dúvidas, não é só conhecer, mas a gente acaba deixando... se eu puder resumir, é uma aventura cada projeto desse. Mas vamos aqui para a gente tirar o tabu, aí, né? Ou seja, desmistificar aí qualquer tipo de dúvida que o pessoal possa ter aí sobre isso. Tá? Beleza, e conta um pouquinho da Delaware e do Rodolfo. Bom, meu nome é Rodolfo, eu sou sócio e diretor da Delaware Brasil. Tá? Tem um fator bem interessante, né? Eu entrei na Delaware fazem... poucos anos, 5 anos, vai completar agora em maio 5 anos, né? E a gente vem crescendo muito rápido, né? A Delaware é uma empresa belga, de origem belga, e outro fator interessante nós nascemos em 2003, já com 140 experts. O que isso significa? A gente nasceu através de uma spin-off entre a Andersen e a Deloitte. Boa. Então, já com 140 experts que conhecem muito de negócio. Então, o Stefano sabe o quanto que é difícil a gente conseguir experts, né? Então, a gente já nasceu assim. Hoje, a gente está batendo na casa de 5.000 colaboradores, espalhados aí em escritórios por todos os continentes, né? Um outro fator interessante, a gente foi convidado recentemente pela SAP para se tornar um dos parceiros Platinum. Então, para a gente é uma honra gigante, é super difícil isso. Tem 11 consultorias no planeta que são Platinum, né? E a gente está crescendo muito rápido, né? Então, assim, se eu puder resumir aqui a Delaware, a gente procura ser uma consultoria diferente para levar uma experiência diferente para o cliente, para os nossos colaboradores, não só uma plataforma que leva a solução, mas que consiga levar cultura, que consiga tornar um ambiente mais agradável para todo mundo. Muito bom, muito bom. E já entrando direto no tema aqui, pessoal, nós vamos falar sobre dúvidas que a gente tem de migra ou não migra. E primeira coisa legal, para quem não conhece tecnicamente, a gente está falando mais especificamente sobre do SAP ECC, certo? Para a gente migrar para uma solução Rise do S4HANA. O que é o ECC? Rápido, Stefano, o que é o ECC para quem fala, será que eu tenho ECC? Não tenho? O que é? Né? Eu acho que ECC é a versão mais disseminada do RP da SAP, né? Então, ele começou lá com a versão 3.0F, lá no passado, e aí ele veio para uma versão 4.6, 4.7, aí eles lançaram uma versãozinha 5.0 aí que ela não teve muito sentido, e aí veio o grande ECC 6.0. Então você veio de uma versão R3 e chegou nessa versão ECC 6.0. E houve uma atualização tecnológica bastante grande nessa primeira mudança de uma versão R3 para uma versão ECC. E agora a SAP dá um novo salto, né? Ela sai dessa versão ECC, que é uma versão que está em 80% dos clientes dela, eu acredito hoje, que é o mais tradicional, né? Então, dos clientes mais tradicionais, e está indo para essa nova versão, que é a versão S4HANA, né? E aí traz toda uma tecnologia nova, banco de dados em memória, aplicativos conectados, uma série de tecnologia que ela traz para essa nova versão. E aí ela está fazendo todo mundo passar por essa jornada, né? Então, você sai de uma versão ECC hoje para ir para uma versão mais atual. Para quem não conhece especificamente, a gente podia fazer uma comparação lúdica aqui com versões de Windows, por exemplo. Daria, né? Eu adoro dar o seguinte exemplo, tá? Então, você imagina que você tem aquele carro V8 que você está há anos, 10, 15, 20 anos, só equipando ele com vários periféricos, né? E você está indo para uma nave, onde você tem alta tecnologia e ainda você pode voar para a nuvem.
tem uma outra visão de tudo. Então, eu adoro fazer essa comparação perfeito. entre o ECC e essa nave. Muito bom. Mas o Windows, eu gostei, muito boa da analogia. Mas o Windows funciona para entender atualização, é uma lógica dessa, né? É como se estivesse mudando é um salto, né? Não é mais um número, né? Tô com o Windows 5, é como se tivesse saído do XP, né? Daquele antigo XP, e bumba, pulou para uma outra versão. Para o 365 agora, que é totalmente na que nuvem, tem uma atualizado. reestrutura tecnológica por trás, com outro padrão, com outro modelo, tudo diferente, né? Ela não tem o core dos aplicativos, mas ela vem com toda essa atualização. Com toda essa atualização, perfeito. E eu acho que o fator mais importante é que você não perde todo o investimento que você já fez. Então, a grande sacada é que nessa mudança se aproveita para todo o investimento que você fez ao longo dos anos no SAP, no ECC. No ECC, perfeito. E de maneira lúdica, vou parar de dar esse exemplo, mas acho que a última de maneira bem lúdica, é como se você, cara, está com um sistema de Windows lá, e você tem todos os seus arquivos, tal. Você atualiza para um novo sistema Windows, você não perdeu os aplicativos que você tem instalado, Exatamente. você não perdeu os seus arquivos, você não precisa formatar o computador e sair de novo. Você aproveita o que você tem numa outra reorganização, num outro modelo. E aí, né? só voltando lá na pergunta original, né? O que é o ECC? É lá onde as empresas fazem o dia a dia dela, onde ela faz os pagamentos, onde ela faz os RP, recebimentos, onde ela tem a contabilidade, onde ela tem os processos produtivos de manutenção, qualidade. Então, todo esse arcabouços aí de funcionalidades, né, e de áreas envolvidas, elas estão implementadas dentro do ECC. Perfeito. Falando da Solute, para ainda a gente falar dessas tecnologias e plataformas, você tem uma plataforma que pluga, por exemplo, no ECC hoje. Isso. A gente tem um add-on, né, para ser complementar ao ECC. Perfeito. Por quê? Porque o SAP, né, uma ferramenta alemã de alta tecnologia, mas o Brasil tem uma particularidade muito grande, que é a parte fiscal, que é toda essa parte de obrigação fiscal. Então, o SAP não trata as obrigações fiscais na sua totalidade, né? Ele tem o cálculo do imposto, ele tem todas as regras de imposto, ele tem todas as informações. Digamos que ele tem um foundations. Ele tem assim um essentials do tributo. Exatamente. Exatamente. Mas as obrigações acessórias, toda aquela parafernália de apuração de imposto, entrega de obrigação acessória, ele não tem. Então, a Solutio tem um desenvolvimento, né? Tem um produto que ele é embarcado no ECC. Você não é nem que você pluga, você embarca. Não, ele é embarcado. Ele usa a tecnologia SAP, ele usa toda a padronização que a SAP traz, toda a questão de governança. Então, ele é um produto embarcado. Que isso já muda em termos de plataforma que a gente está falando, em comparação com outros players de mercado que podem plugar. Isso. Né? Existem players de tributários que plugam. Existem vocês que são embarcados. O plugar, ele tem a questão da integração, a redundância tem prós e contras, exatamente. É isso aí. Mas você embarca. Essa é a ideia. E aí, o nosso produto hoje, já fazendo o gancho, ele nasceu para a versão ECC, mas ele já está disponível para a versão S4 Rise. Então, a gente já tem alguns clientes que utilizam o nosso produto nessa nova versão. E aí, nos dois modelos, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho para frente. Tanto numa versão de migração, então eu saio de uma versão ECC e vou para uma versão S4, ou numa implementação nova que eu implemento S4 diretamente. Então, o produto ele tem essa aderência, essa capacidade hoje. Perfeito. Rodolfo, quando a gente fala agora desse avanço do salto, a gente está falando de um novo, entre aspas, aqui, aplicativo, no nome mais moderno, ou software no nome antigo, que é o S4HANA. Daqui a pouco a gente fala sobre a oferta Rise, né? Mas o que o S4HANA ele é um RP, não precisamos explicar, mas o que ele tem de avanço em relação ao ECC? Para te dar um exemplo, talvez... que é a nave que você falou, né? É a nave. Assim, direto. É um acelerador para uma gestão rápida de inovação. Ou seja, se você quiser ter governança de inovação, é o primeiro passo que você faz. Então, assim, você imagina que você chegou no máximo na sua plataforma, tudo aquilo que você podia em questões de memória, em inteligência, e a SAP vem investindo muito no S4HANA justamente para você começar a navegar aí nesse novo mundo. Então, você tem aí não só velocidade, mas disponibilidade, tem uma série de funcionalidades extremamente importantes de machine learning, IoT, de análise avançada. Então, assim, posso descrever aqui muitas vantagens, mas eu acho que o primeiro ponto se você quer, de fato, né, ter um projeto que você dê um pontapé dentro da transformação digital, dentro de toda a jornada, comece, então, transforme o seu ECC por S4HANA,
é uma corrida contra o tempo, na verdade, né? E o tempo que eu falo não é só porque o tempo que foi estipulado de 2027, né? 2027. De 2027, mas é o tempo para você estar na frente, né? Muita tecnologia que se tem, que é extremamente importante para você iniciar a sua jornada aí de transformação digital. Perfeito, perfeito. Então, vamos separar o que você respondeu aqui em duas grandes pontos. Primeiro, acho que eu vou pegar esse último gancho, que é: existe um prazo, então, existe uma data Sim. que a própria SAP está dando e fala o seguinte: nós vamos manter um suporte até 2027 do ECC. Passou 2027, a gente não dá mais suporte no ECC, é isso, né? Só um ponto importante, não é que a SAP vai simplesmente virar para o cliente e falar assim, não, acabou. Né? Tá. Acabou. Mas a ideia qual que é? É estipular justamente esse muro, porque depois dali, é bem provável que grande parte das empresas já tenham sido convertidas, só realmente aquilo que é crítico, ou seja, assuntos legais, fiscais, aquilo que para mesmo o ambiente produtivo. A operação da empresa. Exatamente. O que eu acho que é importante, Alex, é que nessa questão da parede que a SAP colocou, é claro, é uma forma que ela tem de acelerar essa transformação, de ter uma melhoria no processo de manutenção e suporte dela, porque ela deixa de ter 2 produtos para dar suporte hoje e fazer evolução nesses 2 produtos, porque são evoluções distintas, né? É uma tecnologia parecida, algumas funcionalidades parecidas, mas são produtos distintos, então você precisa fazer atualizações separadas. Então é uma forma dela acelerar esse processo, né? Ela vai deixar de atender essas empresas depois de 2027? Não, ela não vai deixar de atender, mas ela vai dar uma penalidade para essas empresas e ela vai atender aquilo que for core, só aquilo que for muito básico. Mudou uma estrutura de nota fiscal, eu tenho alguma questão legal que eu preciso entregar, então neste cenário ela vai atender. Uma nova funcionalidade, uma melhoria no produto? Não, o produto deixa de sofrer qualquer tipo de melhoria a partir desta data. Perfeito, perfeito. Então é bem legal você explicar. Na verdade, as inovações já não vão ser colocadas não vão mais lá, ser colocadas vão ser lá. colocadas aqui. Exato. Aos poucos começa a ficar mais escasso essa manutenção. Vai ter uma penalidade, que você falou que é até financeira. Né? Financeira, isso. Financeira. Vai ter um aumento no custo de manutenção anual dessas empresas que utilizam. Tá? Então, se a gente começa a pegar algumas características, por enquanto a gente está falando só dessa data de corte. Você não migrar dentro dessa data de corte já está significando, até no nosso bate-papo aqui de maneira bem rápida, 3 coisas que eu peguei. Você perde todos os benefícios que a nova versão S4HANA te traz. Daqui a pouco a gente explora bem os benefícios. Você perde uma questão de suporte, de novas implementações e de um suporte. Apesar de não zerar, você perde o suporte. E você também pode ter penalidade financeira. Então, me parece que, por enquanto, vamos explorar melhor, a gente tem 3 já motivos para migração até 2027. Que justificam essa migração. Esses são os 3, acho que, imediatos que você encontra. Tem mais algum que a gente não citou ainda? Ou não? Para mim, assim, sem sombra de dúvida, é o fato de você conseguir iniciar toda a sua jornada de transformação digital. Isso, então, que está nessa do benefício que eu pus aqui da perna. Que quando você vai... quando você começa mesmo, né, dentro desses projetos que a gente começa de transformação digital, se você continua com uma plataforma antiga, acaba travando completamente o seu negócio. Eu acho que grande parte, você tem a questão do custo, que o benefício também volta para o custo. Né? Você começa a ter mais benefício, ser mais eficiente, você diminui o custo, mas tem um custo também que é um custo de infraestrutura e de requisitos que a empresa precisa ter hoje. Então, por exemplo, eu preciso fazer a administração do meu servidor, eu preciso ter toda a estrutura e os recursos para operar aquilo. Quando você vai para uma versão S4 na nuvem, você acaba tendo alguém para fazer esse processo para você, administrar esse processo para você. Então, você acaba tirando uma responsabilidade secundária sua e você tem mais tempo para focar naquilo que é core. Então, você acaba sendo mais... Você tem esses benefícios aí que estão relacionados a benefícios e a custo, né, diretamente. Perfeito, perfeito. Ou seja, foque no seu negócio. Essa é a ideia. Deixa que faz para Deixa que a gente cuida de todo o seu ambiente, né, de toda a sua transformação. Agora, vamos falar um pouquinho que isso a gente estava falando do SAP, né, do ECC, migrando para S4HANA. Junto com isso, tem uma oferta chamada RISE, né?
Vamos também trabalhar para as pessoas entenderem qual que é essa oferta Rise, né, e quais são as opções. O que você vê em termos dessa oferta Rise? Se você tivesse que explicar de maneira bem simples o que é a oferta Rise. Vou dar um exemplo do que os nossos clientes estão vivendo agora com essa oferta, né? Então, o que é o Rise? É um pacote de soluções e produtos na qual a SAP te ajuda nesse jump aí para a nuvem. Então, é o pontapé da sua transformação digital. Então, por que você vai continuar no seu on-premise, tendo que pagar suporte, manutenção, hardware, se a gente consegue fazer com que o business case bata e você consiga dar o pontapé de iniciar a sua jornada já na nuvem. Então, eu acho que essa é uma das grandes sacadas que tem, porque a conta fecha. Então, hoje você consegue pegar e fazer uma avaliação, um business case do que você paga hoje de licenciamento, de hardware, de tudo, né? Mover para a nuvem, mesmo com serviço, e a conta fecha. Muito bom. Eu acho que essa é uma grande sacada numa perspectiva mais de CFO, né? Porque essa é a primeira pergunta que tem. Ok, mas quanto que sai? Então, se você colocar na mesa, colocar num papel, né, o quanto que você paga hoje em todo esse business case, ele se paga. Muito bom. Stefano, eu vou dar duas coisas aqui para ir melhorando, tangibilizando mais. Primeiro, nisso aí pode entrar um raciocínio de CAPEX versus OPEX. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Pode entrar um raciocínio e falar o seguinte, cara, lá no modelo que eu tenho, que não é o Rise, mesmo que eu esteja no ECC migrando por S/4HANA on-premise, eu tenho um modelo mais CAPEX, que vou pagar um hardware, pumba, pago uma vez por ano, comprei um servidor, se eu não for usar uma nuvem, né, para hospedar. Mas eu vou lá, comprei uma máquina e joguei dentro do meu parque de servidores, paguei pela máquina. Paguei a licença anual, fui lá, bumba, paguei a licença anual. Paguei uma manutenção que tinha que ter anualmente, vai lá. Você muda para o Rise já no modelo de subscription, ou seja, no modelo de pagar uma mensalidade de funcionamento mês, né? Então você meio que transforma um CAPEX ali de investimento num OPEX que você paga mês a mês. Faz sentido isso, né? É exatamente isso, né? É você fazer essa distribuição de uma despesa, de um custo que você tem upfront, né? E você vai diluir isso ao longo do tempo, né? Então é isso que essa oferta Rise traz também, né? Perfeito. E isso é legal por quê? Porque a gente faz isso também para os produtos fiscais. Então, hoje, a Solutio ela utiliza o mesmo modelo de comercialização. Então, hoje, a gente deixou de ter aquele conceito de licença de uso, de manutenção anual, de valor de suporte, também nessa por um modelo de setup do produto e subscription. Então, fica muito mais fácil para a empresa justificar. Você não tem aquele desembolso de caixa na frente no início da jornada, do projeto. Seria ano a ano, mas ano que você tem que trocar o parque de máquina do seu servidor, trocar a licença, ter que renovar. Mas aí você tinha a questão de licença de uso que você pagava, então isso não existe mais, né? Você acaba trabalhando. Então, assim, o que a gente tem visto, né? Isso levou um tempo para vingar, mas quando vingou foi de uma vez. Então hoje ninguém mais te pergunta se existe um ou outro tipo de oferta. A única oferta procurada é essa, e eu acho que o mercado interessante, porque se movimentou para isso. Acho que SAP, vou chutar aqui, né? Pelo porte da SAP e pelo tamanho que um RP da SAP é de responsabilidade da empresa, ela já está indo depois do modelo estar maduro, né? Porque a gente já tem esse modelo de assinatura para outras coisas que migrou bem antes. Bastante tempo. Né? Bem antes. Você tem outros players de mercado que já criaram esse negócio de assinatura há muito tempo atrás, né? E as pessoas acostumam. Vou dar um exemplo famoso, Salesforce, né? Salesforce há quanto tempo... Né, que já está normal, você nem pensa. Claro. Salesforce você vai pagar assinatura. HubSpot, RD Station, você tem 1 milhão de produtos assim. Você já está lá, você nem pensa que existe. Nossa, eu teria que instalar, nem passa pela cabeça. Acho que a SAP já está entrando no negócio maduro nesse ponto. Né? Já tem faz algum tempo, já está entrando numa migração natural do mercado. Agora, a segunda coisa interessante, ainda falando dessa questão de custo e operação, também parece que tem uma facilidade, que é eu pensar que eu tenho que pagar, né, no outro modelo, eu tenho que pagar para alguém cuidar do meu servidor, tenho que pagar para alguém cuidar da nuvem, eu tenho que pagar não sei o que, e dessa vez eu posso pagar, por exemplo, para a SAP, que ela vai estar hospedando para você no modelo Rise, né? Exatamente. Ela hospeda para você,
ela faz manutenção, ela faz gestão, ela tem os usuários. Então você também centraliza num lugar só, né? Faz sentido isso, Rodolfo? Exatamente. E até para você poder escalar, né? Eu acho que essa palavra é importante. É a grande realmente, pegada, né? Porque se você quer aumentar o seu parque, é mais investimento. Então, com o SAP, você não esquenta a cuca com isso, né? Você paga ali o subscription e segue o jogo. Essa palavra que você falou, escalável, ela é muito importante, é um negócio que também já está maduro no mercado em termos de escalabilidade, né? Quando a gente pensa em nuvem, já estamos pensando... Antigamente a gente tinha que comprar o HD, pôr o HD, comprar um storage, pôr o storage lá, memória. E hoje não, você, cara, memória na nuvem, cara, precisou, aumenta um pouquinho, paga uma mensalidade um pouco maior. E outro fator extremamente importante é a segurança e a disponibilidade. Então, a SAP garante, se eu não me engano, tá, 99,7%, algo assim, % de disponibilidade do seu ambiente. Então, isso é algo que as empresas buscam muito. Imagina, a gente deu go live agora no começo do ano de uma das maiores empresas de armamento do mundo, né, de armas do mundo. E eles tinham todo o parque deles local ali, né? Bem protegido, né? Então com armas, uma liberdade e com armas e com segurança. Proteção, né? Era boa. E assim foi incrível, né? Porque dá mais segurança, né? Você está numa plataforma 100% ali com todos os certificados possíveis de segurança e disponibilidade também. Porque talvez o que você está falando é que eventualmente para algumas empresas esse percentual que a SAP oferece de disponibilidade seja maior do que a própria empresa tem internamente. Não, isso, exemplo, né? Algumas empresas percentualmente talvez não chegue a esse número. Qualquer chabu que der, se o estagiário, coitado do estagiário, se o estagiário chutar o cabo, acabou, né? Acabou ali. Então... Chutou no break. Sabe o que eu acho, Alex? Que tem um outro ponto também, que é o receio que as empresas tinham de ir para o modelo desse. Né? Então hoje as empresas não têm mais esse receio. Acho que esse assunto está desmistificado. Eu posso ir para um serviço na nuvem, eu tenho segurança da minha informação, eu tenho confiabilidade dessa informação. Vou dar um exemplo, né? A gente tem um grande cliente, né? A maior empresa de varejo do segmento de joias, e ela foi para esse universo do RISE, SAP, mais de 350 lojas no Brasil, uma enormidade de usuários, e a operação dela hoje está 100% calcada nesse modelo de negócio, com um roadmap de atualização tecnológica enorme, de investimento bastante grande, calcado nessa oferta RISE da SAP, aí sim, falando de alguns dos benefícios, com funcionalidades específicas pro nicho dela. Então, utilizar uma ferramenta para a parte de varejo, que a SAP também tem. Então, ela começa a trazer aqui alguns plugins, alguns add-ons dentro desse parque tecnológico que ela fez esse investimento para estar no S4, na nuvem. Perfeito. Agora, uma pergunta. No geral, pelo que eu estou sentindo de vocês, né, e conhecendo a SAP, se eu tivesse que dar um chute na moeda, na aleatoriedade, eu ia falar, vamos para on-premise ou vamos para o RISE na nuvem, eu chutaria que nuvem. Né? Se tivesse que dar uma resposta só, sem se explicar, talvez eu desse RISE na nuvem. Faz sentido isso? 100%. Beleza. 100%. Agora, vamos pensar que sempre tem situações em que isso não é verdade. Qual seria o motivo hoje, Rodolfo, de falar assim, não, para a minha empresa é melhor eu não ir para o modelo RISE e ficar no on-premise? Quais são as justificativas que seriam a adesão correta ele manter no on-premise e não ir para o RISE? Para mim, nenhuma. Nenhuma? Você acha que realmente isso tem realmente... Não, isso tem mais a ver com a cultura da empresa. Tá. Então, tem muita empresa retrógrada ainda que acredita que estar na nuvem não é seguro e acaba tendo ali, né, toda a sua plataforma, né, toda a sua operação fechada, mas por uma questão de não vazar dados. Então, teve alguns clientes que eu já... conheci, né? Inclusive são clientes meus que não foram para a nuvem ainda. Esse é um dos fatores. Tá? Não todos, mas é um dos fatores motivadores, ou seja, para realmente reter ali toda uma questão de manter a informação para não vazar dados. Tá? Então, esse é uma das... Que apesar de tecnicamente você defender que a segurança lá do RISE é tão grande ou quão melhor, tem alguns clientes que optam por causa desse item, né? Não, e outra, né? Tem cliente que opta por esse item, tem cliente que não foi ainda, porque ou está muito no interior e não tem a internet necessária, enfim, tem
tem vários exemplos. Você tem um fator interessante que dependendo de uma planta, vamos pensar que é uma indústria. Essa indústria no local remoto. No local remoto a disponibilidade de link de internet é menor. Só que isso é coisa do passado, né? Ou seja, hoje em dia... Ainda tem coisa, né? Mas eu acho que para esse segmento ou para esse tipo de produto, de operação, eu não vejo mais isso uma limitação. Hoje, eu não vejo nenhum motivo para você não migrar. Tem alguns complicadores para você talvez não migrar e que as empresas estão esperando. Eu acho que se o cara tem muito desenvolvimento específico, então você tem o core do SAP, o core do SAP não atendeu, ou ele não quis mudar o processo dele para o core do SAP atender, e ele fez customizações específicas, que dentro desse mundo se chama Z. Então fiz um Zzão lá para atender uma... O cara entrou na programação ABAP lá eu desenvolvi 1 milhão de programas lá. E o cara que tem muito Z... uma migração pura e simples vai adequação de processo. Isso, vai ter impacto. Por quê? Porque talvez ele não consiga levar tudo, ele precisa rever processo. Então, esse cliente aí, essa empresa, ela talvez tenha uma dificuldade maior para fazer esse processo do que outras que já nascem nesse modelo ou que tem um processo muito standard, tem um nível de maturidade de SAP muito grande, que aí a migração é bastante rápida. Algumas podem não querer enfrentar o problema. Essa dificuldade. Mas eu não vejo... Você fala assim, Deveriam, mas pode não querer enfrentar. Eu acho que é isso. Você fala assim, tem alguma restrição? Não vejo nenhuma hoje, nenhuma. Então, esse é um dos grandes tabus que os nossos clientes ficam preocupadíssimos, né? Que é justamente ter muita customização, tamanho da base gigantesca, né? É um outro ponto também. Mas, na verdade, depende muito da abordagem que a gente vai fazer. Então, a SAP determinou aí muitas cores e formas de estratégia, né, para a gente poder minimizar o impacto de muita customização, né, de uma base muito grande. Então, tem formas, eu acho que hoje a gente poderia falar sobre isso, até para estimular um pouco mais aí, os nossos clientes para que eles consigam olhar assim e falar assim, não, olha, realmente é possível fazer um projeto rápido, né, sem tanto impacto. Tá? Vocês na Delaware, vocês implementam, né, um S4HANA, seja no On-Premise ou seja no Rise ou não? Exatamente. Vocês fazem os dois? Exatamente. Então, por exemplo, não teria um conflito de interesse de você estar falando aqui e falar, se eu quero, eu faço. Né? Para você... Não, e eles fazem ainda rollout da versão ECC. Então, por exemplo, tem um cliente deles, que é cliente nosso, que a gente está em conjunto trabalhando, uma empresa da Bélgica, está fazendo um rollout para o Brasil do ECC. Depois ele vai fazer uma migração do S4 lá fora, então ainda pode acontecer de você estar colocando uma empresa nova no Brasil, um modelo de ECC ainda. Acontece. E um fator até interessante, né? A Delaware, ela é cliente da SAP, então a gente tem uma S4HANA Cloud, né? Então eu sou usuário do S4HANA, né? Então eu conheço os dois lados da moeda, né? Então eu acho que esse é um fator bem interessante que a SAP sempre coloca a gente para falar um pouco, né? E um outro fator interessante é como que a gente consegue fazer uma migração com o menor impacto possível, mantendo aí aquilo que você tem já de toda a solução fiscal, ou então melhorando isso daí. Eu acho que essa é a grande sacada que muitos clientes perguntam, né? Pô, Rodolfo, legal, né? A Delaware geral já teve 64 conversões. Aqui no Brasil a gente teve 7. Né? Qual que é o segredo? Porque aqui na minha empresa já é o 3º ano e a gente não consegue mover para o S4HANA. Então tem essa preocupação ainda dos projetos que não deram certo. Então, eu acho que a gente poderia, né, explicar um pouco aí o que a gente pode fazer, né, tanto na parte de RP quanto na parte fiscal, legal, tributária, para a gente poder mitigar isso daí. Né? Perfeito. Eu só vou fechar um capítulo aqui a gente explorou bastante essas partes, queria explorar mais benefício com alguns exemplos de benefício e a gente já vai para essa questão de migração, né? Como que migra e desafio. Vou dar um exemplo como usuário. Eu acho que ele é o melhor exemplo, vamos né? Pegar exemplo de benefício. Materializar. Né? Materializar. Assim, bem simples, tá? A gente, junto com essa oferta toda, né? A gente também tem o SAP BTP, né? Que inclusive eu estou com um time agora no Sul, né? São Leopoldo. São Leopoldo, está tendo um evento magnífico lá. E aí te abre aí um oceano de oportunidades. Então, você consegue desenvolver apps, integrar, você consegue criar todas os seus apps
para o seu negócio, focar no seu negócio, tirar os Zs que você tem hoje, migrar para o BTP. Tem um mundo de BI e Analytics para você explorar, planejamento orçamentário e, principalmente, que é o que todos os clientes estão pedindo, automação. Então, automatizar processo, RPA, é o que você consegue ter em projetos pequenos um resultado muito rápido. Entendi. Então, por exemplo, vamos dar tangibilizar. Você também tinha comentado de IoT. Então, significa o seguinte, no S4HANA Solution Rise, você consegue ter uma facilidade de fazer um RPA numa solução que seja da própria S4HANA ou no de mercado. Vou falar alguns exemplos. A gente tem RPAs de pegar uns famosos, Blue Prism, o AirPath, né, o próprio Power Automate. Já tem uma integração mais fácil com eles, é isso se você for usar? Posso te dar um exemplo na prática? Pode, dentro lógico. Do próprio BTP você consegue desenvolver isso. Já tem uma solução embarcada também. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas a gente desenvolveu um produto com base no BTP, onde a gente faz o RPA para automatizar esse processo de conversão. Então, ou seja, toda a experiência que a gente teve nesses 60 e poucos projetos de migração, a gente colocou dentro do BTP. Um próprio RPA. Eu espeto dentro do meu cliente para ter um diagnóstico daquilo que realmente ele tem, né? E o próprio RPA automatiza essa conversão. Não precisa nem de uma externa. Esse é um exemplo como usuário de novo, tá? Perfeito. Então, se você entra, por exemplo, numa empresa, aí você tem aí uma estrada gigantesca para você poder olhar para a área de negócio, né? Não só para a dor, né? Mas o que você consegue automatizar ali. A gente está, por exemplo, benefícios muito técnicos aqui, mas acho que até alguns benefícios mais simples que a gente traz para o dia a dia para o usuário. Então, o primeiro ponto é a interface. Interface gráfica, ela muda completamente a interface. É uma interface mais user-friendly, amigável, né? O UX está mais legal. Exatamente, você acessa via browser, então você tem toda a tecnologia Fiori, que é a tecnologia que permite isso, então você deixa de fazer um acesso via SAP GUI e passa a fazer um acesso via Fiori, então essa usabilidade fica muito mais amigável. Fazendo o gancho de automação, então, por exemplo, quando você vai fazer um processo desse, ou de implementação, ou de migração, ou de move, né, para o S4, você normalmente precisa repensar a solução fiscal. Porque a solução fiscal está desenhada para aquele modelo que você tinha do ECC. E aí, quando você vai para o modelo S4, você tem uma série de benefícios que, olhando para um outro tipo de produto, a gente pode utilizar lá dentro. Então, por exemplo, a gente tem processos mais ágeis quando você vai fazer uma conciliação de documentos fiscais, o processo de apuração é mais rápido, você tem contabilizações automáticas dentro desse cenário, que muitas vezes dentro do ECC ou com outros produtos que estão fora desse ambiente, você precisa ter um retrabalho. Então, você, além dessas funcionalidades tecnológicas, né, de ter a facilidade de plugar vários APIs, ou vários robozinhos, ou vários outros apps, sensor IoT, dentro do ambiente S4, você também tem essa questão de usabilidade. Então, você traz uma série de funcionalidades para o usuário. Vou perguntar aqui, imagino que eu já sei a resposta, mas imagino que você pode falar, bom, eu aqui na Solution, na minha solução embarcada, eu fiz um ajuste para ele se conectar no S4HANA, opção 1. Ou, não, eu aqui na Solution, dado que é S4HANA, eu criei novas funcionalidades e novos desenvolvimentos que vão trabalhar melhor. Qual das duas opções? Segunda opção. Eu imaginava Segunda opção. Né? É isso que acontece hoje. Então, por exemplo, a gente reescreveu uma série de programas utilizando essa nova tecnologia para trazer agilidade para o processo. Então, quando você não conseguiria via que eu não conseguia fazer via ECC. A tecnologia não estava disponível, o banco de dados não estava disponível. Então, vou dar um exemplo. Eu ia rodar uma apuração de PIS e COFINS, que é um processo demorado. Então, demorava 8 horas, 10 horas, para uma volumetria muito grande. Hoje a gente consegue fazer isso em 20 minutos. Caramba! Então, curiosidade técnica agora, talvez muita gente não entenda, mas o que saltou de... É a mudança do acesso ao banco de dados, a forma que você tem a construção do que eles chamam de views, para você ler e trazer os dados de volta. É isso. Caramba, a gente precisou reescrever um programa e a gente conseguiu trazer um ganho de... milhões de... Se for percentualmente, dá 5.000%. É, isso aí. Então, eu acho que o Stefano matou a pau quando ele comentou sobre reescrever, né? A SAP reescreveu praticamente todos grande parte, né? Quase todos os códigos de cada módulo. E essa questão que o Stefano falou sobre o fiorização, né? Isso é incrível. Isso permite com que cada gestor, cada key user consiga montar o seu cockpit no Fiori e ter tudo em mãos. Então, consegue
dar um exemplo fiscal, né? Consegue ver o end-to-end de cada processo, tudo numa tela. Eu acho que isso aí, para a gente fechar esse benefício... Não, comenta depois. Não, é só essa questão do benefício que você falou, para completar. Então, por exemplo, no ECC, eu não consigo ter um cockpit hoje para visualizar o andamento de todas as apurações de impostos, de todas as plantas, de como está cada situação. Já no S4 eu consigo. Então, a gente tem hoje um cockpit onde eu consigo trazer essa visualização. Eu ia falar, eu acho que um dos grandes saltos que a SAP está entregando no S4HANA, mas logicamente o mercado, em vários outros players de outras tecnologias, é pensar no BI, né? Pensar no Analytics, no Data Analytics, que é uma coisa fortíssima, inclusive com o uso da inteligência artificial, de machine learning. Exatamente. Então esse é um negócio que eu acho que dá um salto gigante, né? Porque você passa, ao invés de falar, bom, eu tenho a minha operação funcionando, eu passo a falar, cara, eu tenho possibilidade de fazer análise para melhorar coisas da minha operação e não simplesmente falar, pô, nota emitida, imposto pago. Não, é mais do que isso, né, no S4HANA. Na verdade, você pensa, cara, agora eu posso analisar. Exatamente. Cara, tá certo ou não tá certo? O volume de nota tá bom ou não tá bom? Minha produtividade é boa ou não é boa? E você começar a melhorar a sua operação porque você tem Data Analytics e IA para implementar. É isso aí. Perfeito. Exatamente. Bom, para a gente fechar aqui, vamos falar, bom, legal, tudo isso aí, ótimo, mas e na implementação? Qual o desafio de implementar? O que dá certo ou errado? E acho que uma outra pergunta que vem, muito tradicional em qualquer coisa de tecnologia é, bom, eu não quero ser o cobaia, né? Eu acho que eu vou começar por aqui para depois ser quais são os problemas. Acho que muita gente pensa, pô, cara, gostei dos benefícios, Data Analytics e tal, deixa a galera implementar, quando eu estiver maduro vou eu. E aí, já é cobaia, não é? Você acha que se você fosse a empresa e fala, cara, lógico, você como Delaware, você tem que fazer, porque você é o piloto de você mesmo, que você falou, vocês são usuários. Mas até 2027, por que eu não vou esperar até 2026? Essa é a minha pergunta 1 ainda. Quer que eu... Pode ir, vai. Então, bom, eu acho que você usou uma palavra fantástica que é cobaia, né? Se sentir cobaia é muito duro com isso, né? Muito duro, né? Então, assim, primeiro, né? O que a gente precisa ter para ter um projeto de sucesso? Primeiro, time capacitado que saiba fazer, eu acho que isso é fundamental e dos dois lados. Então, a gente sempre dá workshops antes de começar esse projeto para capacitar a área de negócio para isso e garantir que o nosso time realmente consiga fazer isso. Porém, vou ser bem transparente com você. Você imagina que eu vou plugar uma ferramenta de diagnóstico no seu ambiente que tem 5, 10, 15, 20 anos de customização, enfim, né, de tudo aquilo que você investiu no seu ambiente. Eu vou converter dados, e aí depende da abordagem que a gente vai falar, mas eu vou converter dados, customização, e vou encaixar isso daí dentro de uma máquina nova, né? O que acontece nesse processo, né, de conversão? Eu acabo descobrindo dados inconsistentes, acabo descobrindo add-ons, acabo descobrindo tudo aquilo que acontece com você. Então, por isso que é importante, antes da gente começar um projeto, ter em mente tudo aquilo que você tem de raio-x, né, assim, vamos dizer, de real, para se fazer um projeto assim. Então, ter o diagnóstico, ter uma ferramenta de automação, faz todo o diferencial para dar segurança e para o cliente não se sentir cobaia. Tá? Então, a gente desenvolveu essa ferramenta porque a gente sempre teve ferramentas, a gente tem metodologia, governança, templates, como que se faz um projeto end-to-end, mas a partir do momento que você tem uma ferramenta, tudo muda, porque você começa a ter um cockpit para controlar os processos de conversão. Então, você imagina, eu vou pegar a sua produção, vou gerar um bolha dela, ou sandbox, né, depende do nome que se dá. Eu vou fazer todos os testes de conversão necessário. Para quê? Para que você consiga, numa sexta-feira, depois do expediente, desligar o computador, a sua empresa inteira, e na segunda-feira de manhã você ligar e você está no S4HANA. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve recentemente com um cliente do interior de São Paulo, né, bem interessante, inclusive eles vão com a gente em uma palestra, no Sapphire, para contar como é que foi o projeto. Então, teve um pouquinho mais de desafio, né? O ECC estava com 2 empresas, a gente separou as empresas e demos 2 go-lives com ambientes RISE,
completamente distintos. Então, o sonho nosso, a gente passou o projeto inteiro para que isso funcionasse num final de semana. Por sorte, foi no carnaval. Então, você imagina como a minha equipe ficou feliz de ter que trabalhar no carnaval. Os caras não pularam o bloquinho lá. Então, assim, pularam na empresa, né? Na empresa. E aí, acho que um fator importante é, com isso, nós voltamos lá para quê? Nós iniciamos o quê? O processo de toda a jornada de transformação digital. Porque agora sim, agora consegue pegar tudo aquilo que o Stefano comentou, né, de cockpit e tal, e a gente vai navegar área por área da empresa, porque o que acontece? Não adianta você estar no S4HANA se você não sabe aquilo que você pode utilizar dele. Você ter uma máquina gigante e não utilizar, né? Alex, ter uma Ferrari e andar 20 por hora. E, Rodolfo, o que eu acho assim também, né? O que eu acredito, né? Eu vejo que muito a questão de ser cobaia ou ser os primeiros a fazer, isso não existe mais. Esse é um produto que já está no mercado há 4 anos, 5 anos. Então, já tem uma longa data, já tem uma maturidade. A gente vê um ponto muito mais de impacto nas empresas, de absorção desse novo processo, ou de dedicação para um novo projeto, ou uma questão de gestão para que isso não aconteça, ou que a gente tenha problemas nesse processo de migração ou de implementação. Então, acho que a gente tem as duas experiências aqui, as experiências que deram muito certo, né? Um projeto que não teve problema, que foi redondo, que a gente conseguiu ter um nível de aderência alto, né? É claro que projeto é sinônimo de problema, né? Então, toda vez que a gente tem um projeto, a gente tem problema, mas que a gente consiga resolver a tempo. E tem aqueles projetos que são grandes problemas mesmo, que eu tive 2, 3 prorrogações de Go Live, eu precisei trocar a empresa de serviço que fazia esse processo. Então, eu acho que vai muito um pouco também do nível de maturidade da empresa que está fazendo esse processo, do cliente SAP que está fazendo esse processo para que ele tenha sucesso. Um ponto que a gente não abordou aqui, né, e aí falando do tempo, a gente vai ter uma questão de escassez. Eu tenho uma parede lá na frente. Eu tenho 70%, 80% do mercado para migrar ainda. Então você vai ter uma curva de escassez, porque o pessoal normalmente deixa para a última hora. Então quem conseguir se antecipar, quem estiver preparado agora para fazer isso, vai ter uma concorrência menor, né? Vai ter preços melhores, né? Porque aí você não vai ter uma concorrência muito grande e não vai ter escassez de recurso. Porque clássico elasticidade de demanda. Exato. Porque o grande problema que vai acontecer daqui 2, 3 anos é a quantidade de recursos que a gente conseguiu capacitar e formar para fazer essas implementações. Então, a gente tem programas de capacitação, de trainee, de universidade. Mas tem o seu limite do seu investimento. A Delaware também tem isso. Perfeito. E ela está já olhando para isso porque ela sabe desse processo. Mas o mercado já se conversa de que não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Então, deixar para o final vai ter esse outro complicador lá na frente. Que você falou é uma grande, entre aspas, vantagem você antecipar isso, para mim, por 2 motivos. Você não ofertar, não disputar essa oferta de elasticidade de demanda, que vai ficar mais caro, mais escasso, vai fazer na correria, vai dar mais pau. Isso. Na prática é isso. E você deixar de ter o Data Analytics, o IoT. As funcionalidades. Você está perdendo isso aí. A possibilidade de ter um ganho em outras áreas se você antecipa. Né? Acho que eu, no geral, concordo com vocês que já não precisa mais ter esse medo de ser cobaia. Acho que essa palavra já foi superada. Acabou, ela já foi superada. É um mercado que está bem maduro, um produto que está bem maduro. As consultorias estão bem maduras nesse processo. Né? Temos nós aqui, mas existem várias outras empresas que fazem isso também. Então, é um mercado que está maduro. Eu acho que é o momento de se pensar nisso. E o que você falou em termos de correria para ser, eu já vivi isso, não eu aqui, mas digo mercado, né? Eu aqui como representante do mercado. Nossa, implementação de SPED lá atrás. Isso. Cara, implementação de e-social. Cara, e-social eu lembro até hoje. Foi o caos, né, cara? Porque o governo trocava a data do e-social, a galera lá fala, então vamos fazer mais. Não vou fazer. Cara, quando chegou a data final, é aquele corre-corre, né? O negócio é pela Isso metade. Aconteceu recentemente com o LGPD também. Aquele boom de LGPD, bloco né? Bloco K. E eu acabei de mediar um evento anteontem sobre reforma tributária, né? Se vai sair a reforma tributária, para quem não sabe, na localização, estamos em abril, né, de 23 aqui. Talvez saia mais uma vez a reforma tributária, talvez não saia, não vamos entrar na polêmica. Mas a grande certeza que a gente tem da reforma tributária é que qualquer coisa que saia de reforma tributária, ela vai ter um período de transição muito longo, paralelo, no mínimo de 5, mas provável de 5 a 10, 15 anos.
Então, sistematicamente, para voltar no que você está falando, puxa, quando que eu vou entrar? Cara, você tem que ter 2 sistemas fiscais em paralelo para apurar do jeito que é hoje e o novo da reforma. Aí chegaram alguém num evento e perguntou, brilhantemente a pergunta: as consultorias de tributárias, como a Solution está preparada para migrar todo mundo, todo o Brasil inteiro, todos os clientes ao mesmo tempo? Você imagina que chega lá, a reforma tributária saiu. Vai ser tal data. Bom, a partir de lá você tem que ter um sistema paralelo. Você imagina a Solution inteira, com todos os clientes de uma vez só, ter que colocar um novo cálculo no ar. Vai dar um trabalho enorme. Isso aconteceu recentemente numa escala menor com a questão do REINF, né? Que foi adiado. Isso. A gente com mais de 40 clientes para migrar a solução de REINF, e aí um mês antes se postergou. A gente estava pronto, todos os clientes prontos, mas dá um sufoco. Dá um sufoco, dá um suador. Lógico então, eu estou pegando vários exemplos que realmente essa questão que você falou, se você consegue antecipar e não ficar na parede, cara, você ganha qualidade, ganha respiro, ganha preço menor, você ganha uma série de coisas se você adiantar. E hoje a SAP e nós aqui, né, consultorias, estamos bastante atrativos para fazer esse processo. Então as empresas conseguem melhores valores, melhores ofertas para fazer um processo desse, né? Perfeito. Para fechar, Rodolfo, qual você acha que é o maior, só vale... Não para não falar eu vou te dar um direito de você fazer um top 3. Top 3 desafios da implementação. Mas tem que ser rápido. Top 3. Eu vou te perguntar um top 3. Top 3 desafios. Nossa, adoro isso. Vamos lá. Porque sempre quando a gente termina um projeto, sem sombra de dúvida, a gente faz, né, aquela reunião de fechamento e vê o que realmente aconteceu durante a implementação. Né? Então, você quer top 3 de sucesso ou de dificuldade? Dificuldade. Ótimo. Então, primeiro ponto é achar que é uma conversão só técnica e que não tem que envolver a empresa mesmo para essa mudança. Então, esse é o ponto principal. Tá bom. Então, mesmo eu utilizando ferramentas para fazer essa conversão, eu vou mexer no seu ambiente inteiro. Eu preciso capacitar o seu time, eu preciso ter disponibilidade. Então, ter o time disponível... Não é uma atualização de software, ponto. É uma mudança... É isso, não é uma atualização de software, né, que eu vou fazer com a equipe do TI, né? Exatamente. Migrei para a equipe do TI, atualização. Não é. Então, assim, precisa ter a empresa envolvida de verdade. Acho que desafio número 1, engajamento, Exatamente. Cultura, treinamento. Segundo, governança. Um projeto desse sem governança é impossível. Tá? Impossível. Então, tem que ter uma governança muito boa de tudo aquilo que a gente está testando. Porque você imagina o seguinte, tá? Durante esse processo de migração, a sua produção continua viva. Né? Então, você tem algumas questões legais, se não você parar de emitir nota, então, assim, você quebra a empresa. É extremamente você ter essa governança do ambiente para que tudo funcione nesse final de semana que eu comentei aí, que tudo dê certo. Tá? E, por fim, de novo, para realmente conseguir dar tudo certo, né? Ou seja, para que a gente consiga migrar esse ambiente, a gente precisa ter dentro do tempo de projeto, tá? Aquilo que eu chamo de sponsor, né? Ou seja, aquele cara ali que vai realmente dar aquela, né? Determinar a chinelada mesmo, porque no dia a dia é tudo muito lindo, maravilhoso, mas a gente vê que durante o projeto, se não tiver alguém ali que comprou o projeto junto com a empresa, que investiu mesmo, né, nesse benefício, viu todos os benefícios, não só técnicos, mas financeiros, como a gente conversou, esse projeto acaba sendo o projetinho de TI. E não é um projetinho de TI, é um projetinho que vai levar a empresa para o próximo nível, é um projeto que vai levar a empresa para o início de outros projetos para toda a jornada de transformação digital. Isso aí eu vou explicar com o que eu sou um apaixonado, que é neurociência, né? E a minha explicação sobre esse terceiro ponto é muito fácil. Qualquer coisa na nossa vida que gere mudança para o nosso cérebro gera um desconforto. Desconforto, no primeiro momento, não dá prazer. A gente foge, nosso cérebro, qualquer coisa. É academia, é alimentação, o que você quiser. Não estou falando de business. E o business é igual. Cara, você vai trocar de cargo, vai gerar desconforto. Você vai trocar o sistema, vai gerar mudança. O cara vai ter que aprender a nova UX. O cara vai ter que fazer um negócio. O cara vai falar que o processo que ele fazia antes era melhor do que agora. Então, esse desconforto que gera uma troca de energia que as pessoas não querem gastar, vai dar trabalho. E se não tiver o cara falando, tá gerando desconforto, eu sei, mas continua. Faz, porque lá na frente
usando uma analogia de esporte, né? De corpo físico, aí fala, cara, tá ruim, tá doendo na academia? Tá, mas cara, continua, tá passando um pouco de fome, você perdeu seu docinho na alimentação? Continua que vai dar certo, né? Precisa ter o desconforto. O seu top 3 pra gente fechar, vale repetir se quiser, ou você pode escolher outra lista. Para fatores críticos, desafios. É isso aí. Para mim, né, governança e gestão de projeto, acho que a gestão ela tem que ser muito efetiva, tem que estar muito claro papéis e responsabilidades aí. Envolvimento de key users, time de negócio tem que estar envolvido. Não é dedicado no projeto, como se fazia antigamente, mas você tem alguns momentos no processo de homologação que você precisa ter isso bem claro. E eu acho que um time de consultoria bem capacitado. Eu acho que hoje a gente tem percebido aí muitos consultores com baixo conhecimento. Então, você ter um time de consultoria bem capacitado, sênior, faz a diferença no processo de implementação também. Eu vou colocar mais um neste último tópico seu, que eu também fiz alguns bate-papos sobre essa questão de implementação, que não era de SAP S/4HANA geral. E uma coisa que é legal observar na contratação da consultoria é quanto tempo... É meio louco, mas eu vou ser bem tangível, porque eu fui descobrindo isso perguntando para as pessoas, né? Quanto tempo os consultores estão na empresa? Qual o nível de turnover do consultor na empresa? Porque isso dá uma zoada no projeto que eu vou te falar. Cara. Você perder um consultor no meio do projeto bem ruim. Às vezes você contrata uma consultoria que o cara tem ou pouco consultor, você vê que está trocando muito, aí o cara passa 3 meses e troca o consultor. Aí passa, por mais que você tenha um processo na consultoria, mundial, você deve ter um SharePoint, lá estou inventando aqui, gestão do conhecimento, não sei o quê. Cara, não é a mesma coisa que o cara tá ali, né? Não é. Então, essa questão de... Eu descobri perguntando o que deu errado em muitos projetos de implementação, e alguns diretores executivos me comentaram isso. Falou, cara, eu percebi que... Cara, se eu tiver que procurar consultoria, uma das coisas que eu observo é se o cara vai ter continuidade no projeto. Se eu perceber que troca muito, eu já fico pé atrás. Fico preocupado. E eu achei muito válido. Isso é uma realidade e acho que isso é talvez até fica o gancho aí para um assunto, para um próximo podcast, que eu acho que é cultura organizacional, né? Acho que tanto no nosso segmento, esse segmento de SAP, de consultoria, era um mercado no passado que você tinha muito essa questão de troca de empresas e os consultores por pequenas ofertas. Uma palavra meio forte, mas tinha uma prostituição. Exato. Né? Eu estava fugindo dessa palavra, mas vamos lá. Canibalismo. Uma menção de liberdade de expressão. Então isso acontecia muito no mercado e hoje é uma tendência, eu tenho visto isso diminuir, mas é muito mais um trabalho nosso de consultoria dentro de casa para tentar manter essas pessoas dentro de casa e aí, né, olhando a cultura organizacional, de que forma que a gente vai fazer isso? Então, tem N formas da gente promover isso. Eu acho que é um dos pontos principais aí para que você não tenha essa rotatividade enorme aí que a gente via. Stefano, Rodolfo, muito, muito obrigado. Eu aprendi muito e acho que muita gente vai sair com muito insight. Eu tenho certeza que muita gente vai sair com a listinha e falar, bom, no mínimo, eu acho que eu vou levar essa discussão para dentro de casa. É isso aí. Se saiu, funcionou. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, se vocês gostaram e sabem que tem mais empresas, mais colegas ou muita gente aí dentro da sua empresa que está com essa dúvida, compartilhe, divulgue o nosso bate-papo, porque afinal de contas, concluímos aqui com um razoável grau de certeza que a migração vale muito a pena do ECC para a solução RISE. Então, um abraço. E até o próximo podcast da Solute IT. Olá, somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solutio. Mais de 70 soluções fiscais implementadas, mais de 1.500 CNPJs em operação, mais de 90 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade e mais informação.
Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco. Temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA, BPO fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solutio.